Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros. Então, boa tarde a todos. Cumprimento os seus vereadores, os seus diretores, a secretária e os nossos ouvintes da Onda Livre. Vamos então dar início à reunião ordinária de 21 de março de 2023, começando com a aprovação da ata referente à reunião realizada a 7 de março. Não sei se há algo a referir. Muito bem. A autorização para fazer o quarto diário de tesouraria de 30 de março de 2023, cujo saldo de dotações orçamentais era de 1.222.672 euros e 31 cêntimos, sendo o saldo de dotações não orçamentais no montante de 927.881 euros e 11 cêntimos. Muito obrigado. Passamos então à intervenção dos membros executivantes da ordem do dia. Boa tarde a todos, Sr. Presidente da Câmara. Ultimamente temos todos ouvido algumas declarações suas sobre a questão da habitação que nos deixam particularmente, incrédulos. Gostaria de... É óbvio que temos aqui uma série de obras em curso, já a acabar, que tem a ver com o PEDU e que, portanto, acabam por ser, entre aspas, as obras do regime, mas essas obras acabam por não ter uma influência direta na vida pessoal de cada uma das pessoas que vive neste concelho. A questão da habitação, a questão da agricultura, a questão do comércio, a questão do empreendedorismo. São várias questões que aqui se põem, que são transversais e que entroncam nesta sua última frase em relação à questão da habitação, que a sério, quando olhei para a frase e tive a lê-la, procurei fazer uma análise séria sobre o que estava ali, sobre uma frase muito curtinha, em que Vossa Excelência diz que as famílias não vêm para si, não vêm para o nosso concelho, ou casais jovens, melhor dizer, não vêm para o nosso concelho, porque não têm casas para residir. Eu sou honesto, eu quando li aquilo fiquei assim um bocadinho, tanto baralhado, porque acho que consegui pôr numa frase muito simples um tema demasiadamente complexo. E, portanto, acho que banalizou um bocadinho toda a situação que envolve o nosso concelho. E gostaria de ouvir da sua parte, numa análise mais abrangente, até porque nos estão a ouvir, e numa análise séria. Não estamos aqui para fazer, como Vossa Excelência diz, uma política simples ou uma política para, tanto show-off, estamos aqui para ser sérios. Gostaria de ouvir da vossa parte, da sua parte, peço desculpa, realmente se esta frase sintetiza, no fim de contas, aquilo que Vossa Excelência pensa em relação ao nosso concelho. Porque estar a dizer que os casais jovens não vêm para aqui porque não têm habitação, significa que temos emprego para dar e vender, temos um desenvolvimento fulgurante, uma agricultura exuberante e outras atividades económicas com desenvolvimento enorme. E, honestamente digo, eu não sei se será tanto assim. E, portanto, gostaria de ter a ideia, até porque Vossa Excelência deve ter dados desses casais jovens que querem vir para aqui, e gostaria também de que me fizesse uma análise simples para quem nos ouve e para nós, realmente das estratégias e da perspectiva que tem para o nosso concelho, tendo em conta essa atratividade enorme que temos, de tal maneira que teremos aqui N casais jovens a vir para aqui. E eu, quando li aquela frase, sou honesto, era para não ter qualquer intervenção aqui hoje, mas quando ouvi essa frase, eu lamento também, sinceramente, que muita da massa crítica do nosso concelho se perca em comentários que são completamente desajustados
e que muitas das vezes fazem com que as pessoas, quando a gente as chama para a política, as pessoas não querem vir. E, portanto, também deixo aqui um desafio a toda a gente e a todos os nossos conterrâneos que têm vontade de emitir as suas opiniões, que se envolvam na política, de modo a que todos nós ouçamos as várias opiniões de uma maneira séria, de uma maneira honesta, de uma maneira correta, porque acho que isto é fundamental para o desenvolvimento do nosso concelho. Muito bem. Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e aqueles que nos assistem em casa. Que queria colocar duas questões breves, mas que penso que são importantes para grande parte das famílias do nosso concelho. A primeira, gostaria de saber se está a ser organizado ou reestruturado o próximo ano letivo naquilo que diz respeito ao primeiro ciclo e se em setembro, de facto, as crianças que vão ingressar no primeiro ano, se já irão fazer no Polo 2 ou se manterão como estão até agora no Polo 1. E se assim for, se estarão já salvaguardadas e acauteladas todas as infraestruturas e o pessoal suficiente para dar resposta à necessidade destas crianças que são de uma faixa etária bastante baixa. Depois, a segunda questão prende-se com o último pedido que eu fiz na última reunião ao Sr. Vice-Presidente, que pedi que fizesse um esclarecimento acerca da necessidade dos contadores da água estarem do lado de fora das casas. Como acho eu que ainda não fez esse esclarecimento, pelo menos ainda não o vi, acredito que seja por falta de tempo, sugeria se pudesse fazer as que nos estão a assistir, para de facto tirar algumas dúvidas que se mantêm e que passam por as pessoas saberem a partir de que ano é que é obrigatório estar de facto do lado de fora, quem tem que de facto cumprir esta lei, quais são as exceções previstas na lei, num prédio com lojas comerciais por baixo e com grandes espaços em vidro, como é que poderão colocar lá os contadores, se no átrio a entrada de um prédio é considerada uma zona acessível, quem for obrigado a colocar os contadores do lado de fora e não tiver possibilidade de pagar, quem poderá custear esse preço, e o facto de estarem acessíveis se implica realmente que, sendo os contadores inteligentes, não necessitam da intervenção de humanos para a recolha de informação, pois eles permitem a realização de balanços hídricos, da recepção de alarmes em tempo real, do histórico das leituras, dos perfis de consumo, tudo de um modo remoto. E, portanto, se nada tem a ver com estes contadores inteligentes, então qual é o fundamento para estarmos a criar mais esta despesa agora, neste período tão difícil que atravessamos? Agradecia-lhe essa sensibilidade. Obrigada. Muito boa tarde a todos. E temos ouve e vê lá em casa. Eu só tenho aqui também uma questão que tem a ver com esta parte do Parque da Cidade que ficou por fazer, que são informações que estaria previsto iniciar-se ainda estes primeiros meses deste ano, e era para saber em que situação se encontra essa obra, para que estejamos todos à espera que se conclua. Muito bem. Bem, antes de mais, quero agradecer as questões. De facto, permitem, como disse muito bem o Sr. Vereador Nuno Moraes, permitem esclarecer as pessoas e não andarmos com frases que realmente não acrescentam nada à seriedade política. E, portanto, temos de facto que aproveitar estes momentos em que se tornam públicos e fazer com que as pessoas percebam de facto o que é que nós queremos dizer quando fazemos afirmações ou o que é que queremos fazer quando as proferimos. Pronto, relativamente à habitação, temos que fazer sempre o enquadramento em que contexto é que foi dita a frase. Obviamente, quando eu digo que os casais jovens precisam ter habitação, vocês sabem que há uma crise habitacional, tanto mais que há programas específicos agora a ser criados para criar habitação em todo lado, nomeadamente em edifícios do Estado devolutos. Portanto, e nós não fugimos à regra. Neste momento, se quiserem instalar pessoas em Macedo de Cavaleiros, eu dou um exemplo muito simples. Nós trouxemos mão de obra de um país africano para Macedo de Cavaleiros, com grande dificuldade em se autonomizar, porque não tem realmente onde se instalar.
Portanto, neste momento estamos a ajudá-los e estamos a criar condições para que eles se autonomizem. Alguns já conseguem habitação com muita dificuldade, mas mesmo os estudantes que queiram vir para cá não conseguem. Agora, o que nós vamos fazer, o que é que nós vamos fazer? E, inclusive, como vocês sabem, tivemos a visita da Ministra da Habitação num contexto não oficial, não governamental, mas em que fez esclarecimento também dessas situações e em que se comprometeu a ajudar-nos na resolução, por exemplo, da estrutura residencial estudantil, que está em estado de degradação acelerado, e em que nós vamos, por exemplo, criar ali, que é uma solução que estamos a pensar, e podemos deixar já no ar, uma estrutura para alojamento temporário urgente, ou seja, casais que realmente venham e que não tenham onde estar, ou até uma família, por exemplo, alguém vítima de violência doméstica, que tem que sair de casa para ter um local. Isto é um exemplo que eu estou a dar, entre muitos outros. Ou até migrantes que venham e que, de facto, não estão em condições de habitar apartamentos que estão em sobrecarga. Nós temos que criar situações que lhes permitam realmente instalar-se. E quando eu falo, não temos que falar só em mão de obra com capacitação muito diferenciada. Eu falo dos trabalhadores manuais da agricultura, por exemplo, como falo muito bem da agricultura. Pois a agricultura, nós temos uma falha muito grande de mão de obra e realmente se não tivermos aqui esta população búlgara, que enfim é sazonal, ok, mas tem que ter também onde se instalar. Nós sabemos que neste momento não há condições, a senhora vereadora pode falar nisso, mas não há condições para termos estas famílias em situação digna, condigna, que possamos dizer que é de facto uma condição habitacional confortável, que não, e não só, e de saúde. Bom, e tudo isto também tem influência sobre o crescimento e o envolvimento e até a postura social destas famílias. Portanto, eu quando disse que realmente não haver habitação condiciona realmente a vinda de famílias, é verdade. Dou-lhe outro exemplo. Neste momento não há uma fábrica instalada em Macedo de Cavaleiros, estou a falar de uma fábrica, não vou dizer qual é, mas posso até dizer qual, que não foi instalada porque consultaram os nossos dados e não havia oferta de emprego. Não havia pessoas para empregar. E disseram que só por essa razão não vinham. E não vieram, não se instalaram. Era uma fábrica de calçado. É um exemplo. E nós temos, de facto, de criar condições. Temos vários programas, vocês já sabem, já ouviram falar nisso. Há agora este programa, o Primeiro Direito, mais habitação. Nós vamos requalificar a habitação social que temos. Já começamos, vamos continuar, agora com o bairro da Alegria. Vamos construir novos fogos e, obviamente, requalificar os que for possíveis. Isto é um processo que não será de hoje para amanhã, vai ser gradual, mas de facto é nossa intenção começar a requalificar espaços que neste momento estão muito degradados. E quando eu falo que não atraímos neste sentido. De facto, a nossa oferta é muito escassa. Portanto, é isto que eu queria dizer. Não sei se fui suficientemente esclarecedor, se não, eu estou disponível. Mas também, a senhora vereadora, se quiser acrescentar algo, também poderá complementar. Boa tarde a todos. De facto, não há disponível, se calhar também complementava aqui uma questão importante, também devido à falta de confiança dos proprietários em alugar, porque efetivamente há muitas casas fechadas, o que também se está a notar é que, de facto, as pessoas preferem ter as casas fechadas do que propriamente alugar. E, claro, não vamos estar aqui, mas todos nós sabemos quais são os problemas associados, mas, de facto, quer o desgaste que as casas têm, o próprio valor que muitas vezes os proprietários depois têm de investir. Pronto, estão aqui várias condicionantes, não é?
nomeadamente, pronto, não vou entrar aqui em detalhes, não é? Portanto, aqui o contexto também que está por trás é a falta de confiança dos proprietários, e eu acho que isso é a nível nacional e muito da política que está a ser implementada pelo Governo, é também neste sentido, portanto, trazer a si como parceiros também os proprietários, no sentido de dar essa confiança, porque cada vez temos mais famílias em esforço económico e que, portanto, muitas vezes não têm capacidade financeira de pagar, e, portanto, esta parceria, entre aspas, que o Governo está também a tentar fazer com os proprietários vai muito ao encontro dessa problemática que aqui também no nosso território se faz sentir um pouco. Claro que nós aqui neste território não é propriamente os problemas que se sentem em Porto e Lisboa, não é? Mas também aqui ganha outro fôlego ou outro impulso, provavelmente, as novas medidas que estão para ser implementadas no âmbito do Programa Nacional da Habitação, concretamente agora do Mais Habitação, que serão umas medidas de emergência ou temporárias, não é? E também para fazer face muito a esse problema, não é, do que o Sr. Presidente estava a dizer, esse problema de confiança dos próprios proprietários. Também estamos a crer que isto aqui também no nosso território vai ser uma vantagem, portanto, para os apoios diretos, não é? Por um lado, e também esta questão de parceria que se pretende fazer com o alugar para arrendar para subarrendar, concretamente, que vai tocar muito com os proprietários, que vai dar essa garantia aos proprietários que não vão ficar sem rendas e que há confiança, no fundo. Portanto, acho que a este nível também, com o tempo, a curto prazo, poderá ser também bons programas, um bom plano aqui também para o nosso território, para termos disponibilidade das habitações que de momento não estão disponíveis, apesar de existir, não é? E, portanto, é um bocado, e depois se calhar aí já reunimos condições. Eu concordo em absoluto com o que a Sra. Vereadora diz. De facto, existem muitas casas e muitos apartamentos que não estão disponíveis para arrendar e sim para venda. E, de facto, a falta de confiança, porque arrendar um espaço para depois o ver degradado é complicado para os proprietários. Costumo crer também que seja só isso. Porventura, e um receio ainda maior, se de facto as pessoas se estão a tentar livrar dos imóveis para os vender e para ir embora, será ainda mais grave a falta de confiança. E, portanto, se calhar seria urgente arranjar uma estratégia que de facto devolvesse a quem é proprietário essa confiança para voltar a arrendar. Há prédios inteiros, prédios com 6, 7 andares, que 4 estão à venda e não arrendam. Sim, há essa problemática. Nós também já tínhamos falado nisto, mas de facto agora vamos ver a concretização das medidas. Claro, nós também já tínhamos essa noção e, como o Sr. Presidente disse, também na vinda dos imigrantes para o nosso território, e, portanto, também se prevê agora com a nova legislação de imigrantes dos países de língua portuguesa que isso ainda vem a aumentar, porque terão os certificados de 72 horas, portanto também estaremos a calcular isso, mas vamos aguardar a implementação destas medidas do Governo e depois se calhar pensar localmente complementá-las, mas pronto, isto ainda está em consulta pública, o Mais Habitação também. Depois há uma série de outros programas que já vêm, concretamente o Primeiro Direito, que integram as novas políticas de habitação, a nova geração de políticas de habitação, que também ajuda um bocado, portanto, permite-nos, nós também estamos a avaliar a possibilidade de adquirir imóveis para criar uma bolsa de alojamento a custos acessíveis, portanto, também tocar na questão dos jovens, também, mais diretamente, mas isto demora tempo, portanto, como sabem, é um plano até 2026, o próprio PRR prevê o financiamento parcialmente para a aquisição destes tipos de imóveis. Isto tem aqui uma vertente também urbanística, no fundo, que pretende que o município tenha aqui um papel ativo na reabilitação dos meios dos centros, não é, que estão, e aqui também é uma realidade, não tão dramática como nas grandes cidades, mas também estamos a avaliar e a analisar. O Sr. Presidente até já levantou no outro dia, deu possibilidades a alguns imóveis aqui no centro de poderem ser adquiridos,
mas como devem imaginar, isto carece de uma disponibilidade financeira inicial para adquirir, apesar de ser reembolsável ou parcialmente. Portanto, estamos a trabalhar também a esse nível. Estamos a querer que é em curto e médio prazo. Durante o final deste ano teremos novidades também neste nível. A reabilitação do bairro da Alegria, como disse o Sr. Presidente, também está em curso. Estamos a submeter a primeira candidatura, que também vai levantar aqui outra questão também associada à habitação. E depois iremos criar novos focos, porque também é uma realidade. Na habitação social não temos número suficiente. Também nos dificulta a muitos níveis a resolução de alguns problemas. Muito bem. Eu penso que isto são medidas que irão ajudar a realojar em condições dignas e a poder oferecer mais habitação. Portanto, que é que se trata disso. Obviamente que é essa nota que fez a Sra. Vereadora e também a Sra. Vereadora sobre aqueles andares que estão encerrados, infelizmente muitos deles são pertença de imigrantes nossos que de facto não querem, nem têm necessidade e não querem correr o risco de ter a habitação degradada, porque temos muitas situações, nomeadamente até de não cumprimento de pagamento de faturas de água, é um exemplo. Enfim, isto são situações que não agradam e depois, claro, não dão confiança para que as pessoas aluguem. Mas estamos a tentar realmente encontrar soluções para cada uma destas diferentes situações. Eu pedia também, uma vez que é uma área que domina com toda a precisão, à Sra. Vereadora que abordasse a questão do novo ano escolar, sobre a salvaguarda de recursos humanos e de infraestruturas, como aqui foi questionado, se nos pudesse esclarecer sobre isso, eu agradecia. Sim, pronto, um breve esclarecimento relativamente ao próximo ano letivo e concretamente à possibilidade de resolvermos um problema que existe e que está reconhecido até pelo próprio agrupamento que nos identificou, que é a questão de nós não termos os ciclos separados. Portanto, como sabem, o pré-escolar e o primeiro e segundo ano do primeiro ciclo estão a funcionar no Polo 1, depois terceiro, quarto do primeiro ciclo e quinto e sexto do segundo ciclo funcionam no Polo 2, o designado Polo 2, a antiga preparatória, e só a partir do sétimo ano é que estão os alunos na secundária. Pronto, isto para além de vários problemas, mesmo a nível pedagógico e da própria organização da gestão do agrupamento, traz constrangimentos e, portanto, isto é um erro de há uns anos esta parte e por vários motivos aconteceu, mas que estamos empenhados em resolver. Efetivamente, estamos já a fazer obras, algumas das obras no Polo 2, porque de facto para acolher os alunos do primeiro ciclo terão de ser criadas outro tipo de condições que aqueles edifícios, não é, isolados não têm. Portanto, a própria intervenção que está a ser feita no refeitório do Polo 2 vai ao encontro do que se pretende fazer. Portanto, pretende-se pôr os 3 polos com 3 cantinas distintas a funcionar, também para tentar resolver parte dos problemas que estão associados à alimentação, que nós reconhecemos que muitos deles são associados ao transporte de alimentação, mas e também está a ser feita outra intervenção lá na escola, intervenção a nível das caixarias, dos 3 edifícios, 4 edifícios do Polo 2, pronto, precisamente para ir ao encontro. Agora, efetivamente, para o próximo ano letivo não vamos concretizar, não vai ser possível ainda concretizar isso, porque estamos a trabalhar, temos projeto de execução também, para a criação de novas salas na escola secundária, para transitar o 5º e 6º ano para a escola secundária e, de facto, colocar 1º, 2º, 3º e 4º lá em cima. Temos noção que temos de adquirir imobiliário, aliás, isso até já está em curso, vamos ter de repavimentar, vamos ter de fazer a cobertura entre os edifícios, porque são meninos pequenos, temos de criar um auditório, portanto, isso está a ser trabalhado a nível de projeto, e numa fase inicial estávamos a pensar que ainda conseguiríamos dinheiro para essa fase de intervenção agora, com
por sobra do quadro comunitário de 2014-2020, mas de facto aparenta-se, estão a dizer que vão abrir o aviso, mas que ainda não está aberto, portanto para o próximo ano letivo é impossível, mas de qualquer forma essa situação está calculada para o próximo quadro comunitário, portanto será uma obra que irá efetivamente acontecer. E criação do auditório também é preciso, portanto há ali pequenos ajustes, está a ser trabalhado com o agrupamento, porque reconhecemos que são crianças mais pequenas, a própria divisão, por assim, entre uma escola e outra, porque já temos estruturas diferentes, temos biblioteca distinta, temos tudo, só falta mesmo meia dúzia de coisas e fazer a repavimentação de toda a zona, a cobertura, que é o mais essencial, o mobiliário, que já está calculado até agora, pronto, os pequenos ajustes, mas está a ser trabalhado com o agrupamento para reunirmos todas as condições e só quando elas estiverem reunidas é que poderemos efetivar de facto essa mudança, com muita pena minha, já gostava que fosse já, mas nossa, não é? Mas pronto, não. Mas no futuro próximo, então, o pré-escolar ficará todo no Sim, Polo 1, sim. primeiro ano no Polo 2 e os outros A partir de quinto, sim. No Polo 2 e na antiga secundária, todos os outros até. Sim, mas quinto e sexto ano vão ter um edifício próprio para ter aulas e, portanto, vão partilhar o refeitório. Também se prevê o aumento do refeitório, também nesse nível, portanto, vai ser criado umas salas, não sei explicar, na zona de trás, para também não haver muita pressão na escola, não é? Portanto, acabamos por ter uma sala de professores única, sim, mas os alunos do quinto e sexto ano vão ter uma zona própria, por assim dizer, claro que vão acabar por circular, mas pronto. É uma pré-adaptação. É uma pré-adaptação e, portanto, isto foi também trabalhado com o agrupamento, aliás, veio no curso da identificação de vários problemas também, porque esta divisão, o terceiro e quarto ano, faz com que tenham acesso a coisas que ainda não devem ter e o primeiro e segundo ano, junto com o pré-escolar, também não fazem aquela mudança que se pressupõe que seja do pré-escolar para o primeiro ciclo. Pronto, e depois tudo o que daí advém não corre muito bem e, portanto, é difícil. Mas esperamos que aconteça no próximo, para 24. Muito obrigado. Sobre a questão dos contadores, o Sr. Vice-Presidente vai querer falar. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde a todos os macetenses lá em casa e agradecer à Sra. Vereadora também a oportunidade que me dá de poder mais esclarecer melhor os macetenses e dizer que em relação à entrevista que ia fazer um esclarecimento com a Rádio Onda Livre, mas suponho que estava marcada para amanhã às 10h30 e foi a meu pedido que foi adiada porque nós hoje, não sei se já viu na ordem do dia, temos uma nova orientação em termos de taxas e isso também é muito positivo para todas as pessoas que têm o azar de ter fugas, portanto, e depois sobre isso também vamos falar mais à frente. E para podermos fazer um esclarecimento de toda esta temática, decidi então pedir o adiamento da entrevista, que é todo pertinente, para que não haja confusões com as pessoas, portanto tem havido algumas faltas de esclarecimento. E é do nosso interesse esclarecer e ajudar cada vez mais os macetenses. Em relação aos contadores de água e a pergunta de forma objetiva que me fez, eu já tinha dito outro dia, mas hoje tinha essa oportunidade de fazer, que está filmada aqui a reunião. Há situações que não é execuível trocar os contadores da parte de dentro da propriedade para fora, nomeadamente os prédios. Não é possível, não é execuível, porque obrigaria uma obra profunda, muita despesa. Há casas também, em termos físicos, a estrutura não lhe permite que isso aconteça, porque todas essas situações vão ser avaliadas, ponderadas, sempre com uma equipa técnica da Câmara para aconselhar e para ajudar. Sendo certo que nós tenderemos sempre a fazer cumprir a lei. E a lei é clara. Determina que os contadores de água, como de energia, têm que estar na parte exterior da casa. Eu já tinha explicado isso numa Assembleia. Em termos técnicos e operacionais, é difícil para que um técnico da Câmara, imaginemos que ocorre uma avaria num contador, ter que andar a tocar a campainha para poder entrar, para mexer naquilo que é da entidade gestora, que é, neste caso, o município. Portanto, sempre que for possível colocar o contador fora da propriedade, e desde que seja execuível, teremos que, de forma concertada com o proprietário, fazê-lo.
Não há prazos estipulados até ao dado momento. Nós acreditamos que todas as pessoas vão querer colaborar, garantidamente. Isto é para o bem de todos. Agora, também, e sem qualquer tipo de subterfúgio, e em detrimento de posições punitivas para com os prevaricadores, nós privilegiamos sempre posições preventivas. Sr. Vereador, infelizmente tenho que dizer aqui a público que no decorrer das obras que temos vindo a executar ao longo deste último ano, e aliás destes últimos anos, é prática corrente que neste município e noutros, mas este não é exceção, haja muitas situações desagradáveis de consumo de água ilícito e fraudulento. Portanto, tudo o que nós possamos fazer para evitar que isso aconteça, vamos fazê-lo garantidamente. Preferimos garantidamente prevenir do que remediar. Também não é nos prédios que estas práticas ocorrem com maior frequência. Sabemos todos disso. Em relação à despesa que me falou, a despesa é mínima. Eventualmente ficará a cargo do proprietário a colocação da caixa na parede e pouco mais. Portanto, todo o resto da despesa e desgaste técnico pertence à Câmara Municipal. Eventualmente, falou e também muito bem, se houver pessoas que 20 euros ou 25 euros ou 30 euros que eventualmente poderão gastar e irão perturbar a sua estabilidade financeira mensal, a Câmara estará cá, e através até dos serviços que a Sra. Vereadora tutela com os serviços sociais, estarão cá para colaborar, para ajudar. Portanto, todos estes pormenores irão ser quantificados e avaliados, de forma a que as pessoas nunca saiam penalizadas. E quando digo que as pessoas não saiam penalizadas, não é só aquela pessoa que está a colocar o computador fora, é todos nós, porque isto é um bem comum. A questão da gestão da água é de todos, nós todos sabemos perfeitamente que esta Câmara, que se encontra numa situação financeira, não sei como é que é de adjetivar, negativa, má, é proveniente muito por parte da responsabilidade da água, da gestão da água. Nós temos consumos brutais em algumas alturas do ano, outras nem tanto. Portanto, tudo que pudermos fazer para minimizar estes picos e estas alterações, iremos fazer. Portanto, está tudo salvaguardado. A nossa intenção é só uma: ajudar os macetenses não prevaricadores, ok? Portanto, e induzi-los e conduzi-los aqueles que têm práticas menos agradáveis a ir para o caminho certo. Portanto, a água é de todos, o município é de todos. Esta é a nossa posição efêmera de passagem. Não somos os primeiros, não iremos garantir de ser os últimos, mas temos que tomar medidas sérias e responsáveis, de forma a que adequemos aqui posturas corretas para que não ponhamos em causa o futuro dos próximos. Portanto, quero parecer que é uma medida razoável e equilibrada. Acredito que haja aqui alguma falta de informação, e é também com base nisso que nós iremos fazer, que irei eu fazer a entrevista, que é essa área que me foi delegada pelo Sr. Presidente, portanto é da minha responsabilidade. Agora, as pessoas não entram em alarmismo, já recebi alguns municípios estes dias, tranquilamente, saem daqui satisfeitíssimos, compreendem todos qual é a nossa intenção, e a nossa intenção é só uma, é ajudar a regularizar este processo e a consciencializar as pessoas, de forma a que tenhamos todos a mesma posição em relação àquilo que é consumos de água, tentar mitigar o problema que é grande, e também ajudar as pessoas a ter uma educação de consumos de água mais ajustada àquilo que são as nossas necessidades neste momento, com a falta de recursos que cada vez são maiores. Permite-me só Sim. uma dúvida prática. Sim. Imaginando, por exemplo, uma entrada de um prédio com 4 ou 6 apartamentos. Os contadores estão no átrio, cá embaixo, não estão dentro dos apartamentos.
é considerado acesso acessível, uma vez que eles estão todos no átrio, ainda que haja uma porta para a rua, ou terão que vir mesmo para o exterior, apesar de já estarem no local? Não, em condições normais para nós isso não é problema nenhum, para os serviços não é problema nenhum, até porque requer garantidamente fazer uma obra dessas, requer muita despesa e nós vamos evitar isso. E também, como lhe disse Não é aí que são as causas. não é aí os problemas, até porque com esta medida que criamos de colocar os contadores inteligentes, e falou muito bem há bocadinho, iremos ter sinalizados ao minuto todos os problemas que daí advêm. Só que a questão dos contadores inteligentes, e volto a dizer, sem subterfúgios, tem uma missão. É tentar acabar o mais rapidamente possível com consumos de água ilícita. E vou-lhe dizer, Sra. Vereadora, com tristeza e mágoa, são mais do que aqueles que eu pensava. E do que alguma vez também a senhora possa pensar. Portanto, e nós não queremos punir, nem queremos dar relevo e nem evidenciar as pessoas que o fazem. Queremos evitar conduzir as pessoas para que não o façam. É uma questão eventualmente que teria em consideração aqui uma questão até que se devia praticar nas escolas, não é? Mas enfim, é a sociedade que temos, há aqui alguns oportunismos que temos que acabar com eles, para bem de todos. Portanto, a intenção é só essa, é ajudar todos os macetenses para que haja aqui equilíbrio e que não haja situações que todos nós reprovamos. De qualquer forma, eu amanhã irei fazer uma entrevista na rádio com maior detalhe, para nós estamos aqui a consumir muito este tempo, com maior detalhe para explicar todos os problemas. Muito bem, Sr. Vice-Presidente, foi esclarecedor. Já agora eu queria aproveitar o momento para fazer um esclarecimento público, porque fui confrontado esta semana com um comunicado, isto através dos jornais que me abordaram, que havia um comunicado à comunicação social do Partido Comunista a dizer, pronto, com afirmações completamente absurdas, um desconhecimento total daquilo que estavam a dizer e completa manipulação da opinião. Este respeito dos contadores? Tinha a ver com o abastecimento de água e penso que certamente falaria também, de certa forma, sobre a colocação dos contadores. Mas uma das frases que estava lá, pelo menos foi aquilo que me foi dita, porque eu, enfim, tive a oportunidade de ler o comunicado, mas não me gostei muito, porque tão absurdo que era que eu só pensei que pudesse ser uma brincadeira, mas não. Pelos vistos, foi feito oficialmente, mas de facto há que ter cuidado, e quando falamos em seriedade política temos que saber aquilo que falamos. E quando se diz que, inclusive, nós estamos a pensar usar drones para vigiar as pessoas e que essas medidas dos contadores é uma forma de intimidação, quer dizer, intimidação, mas faltava, como o Sr. Vice-Presidente disse, nós estamos preocupados com o bem-estar de todos os macetenses e não só de alguns, porque isto de facto começa a criar aqui condições para que só alguns é que possam prevaricar, só alguns é que possam ter benefícios, não, somos todos iguais. Portanto, e quando estamos nestes lugares, temos de ter essa preocupação. O que eu quero deixar aqui bem claro aos macetenses, nada disto é verdade. Primeiro, nem adquirimos drones. Segundo, usou-se, mas está a senhora diretora aí que pode falar sobre isso, usamos a título experimental um drone para identificar zonas de fuga. Mas foi agora. Exatamente. E foi apenas uma demonstração técnica. Neste momento nós temos outras armas, digamos, outras ferramentas para poder fazer esse combate e obviamente que há também regras. Há regras, vocês sabem, de proteção de dados e obviamente não podíamos estar a utilizar drones para vigiar as pessoas, era o que mais faltava. Portanto, há responsabilidade da nossa parte e há respeito. Portanto, fica aqui esta nota e as pessoas que tiveram a oportunidade de ler esse comunicado que não o levem a sério, porque de facto não pode ser levado a sério. É só esse esclarecimento. E já agora, porque o nosso executivo, somos 4 e ainda houve um que não falou, vai ter que falar agora sobre a parte da cidade. Está bem.
Ora então, muito boa tarde a todos os presentes e a todos aqueles que pela Onda Livre TV nos estão a ver nesta reunião da Câmara Municipal. Sobre a questão colocada pelo Sr. Vereador Edgar, relativamente à questão do Parque Urbano, Zona Norte ou Entrada Norte, se assim podemos chamar, para quando a sua execução, passo a explicar o seguinte. Como sabem, nós tivemos que suspender aquela parte do Parque Urbano porque o projeto inicial não contemplava o arruamento que, entretanto, foi acordado a quando das negociações de uma parcela de terreno necessária para o Parque Urbano. Na sexta-feira passada recebemos por parte do projetista do Parque Urbano já o projeto, a ideia do arruamento ali a colocar. A seguir a esta reunião vamos continuar a reunião que tivemos de manhã, vou apresentar esse projeto para de seguida ser posto a concurso e ser executado. Ele está nos documentos provisionais do ano em curso, portanto estou em crer que no próximo mês, eventualmente, possamos pôr a obra a concurso para ela ser, de uma vez por todas, o Parque Urbano ficar encerrado. Portanto, percebeu-se que tivemos aqui alguns constrangimentos provocados aos direitos de autor e temos sempre que qualquer formulação do projeto tem que ir ao autor. Já agora, permitam-me um esclarecimento, eu falei que o Executivo são 4, não são 4, somos 7. Os pelouros são 4, mas somos 7, obviamente. Ordem do dia, passávamos então aos órgãos da autarquia e no ponto 1 há uma proposta de deliberação para a atribuição do nome ao Parque da Cidade, Parque Urbano, Engenheiro Luís Vaz. Portanto, não sei se querem pronunciar. Não temos, Sr. Presidente, não temos nada a opor a dar o nome ao Parque Urbano ao Engenheiro Luís Vaz. De qualquer das maneiras, gostaria de ressalvar aqui duas situações, que é o seguinte: há inúmeras pessoas digníssimos deste concelho que merecem também o nosso reconhecimento, e eu pedia por parte de Vossa Excelência que a Comissão de Toponímia trabalhasse no sentido de elencar uma lista de pessoas insígnios deste concelho que pudessem ser recordadas para a posteridade, e deixar também aqui um pedido a Vossa Excelência, que era o seguinte: se calhar também não era de mau tom, e uma vez que foram pessoas também insígnias no nosso concelho, e recordo-me particularmente do Sr. Adalberto Vilafranca e do Sr. Luís, entre outros, que no Parque da Cidade houvesse áreas ajardinadas que pudessem ter o seu nome. No jardim, uma área ajardinada, uma determinada área, pudesse ter, portanto, o seu nome, uma vez que foram pessoas que tinham ali as suas propriedades e residências e que pudessem também ser recordados. Lembrando que há muitos anos atrás o Sr. Adalberto Vilafranca que permitiu que o seu batatal fosse destruído para a remoção de terras para uma área ajardinada da nossa cidade. Tinha um terreno ali embaixo que ele permitiu que a Câmara que removesse todo o terreno que ali estava, arável, para a construção de uma outra área ajardinada. Portanto, acho que também seria lógico, ou seria de bom tom também recordarmos essas pessoas, entre outras, que também tiveram ali os seus espaços e que, neste caso, também agora fazem parte do Parque Urbano. Mas não temos nada a opor à designação do Engenheiro Luís Vaz do Parque Urbano como Parque Urbano Luís Vaz. Muito bem. Nós temos na proposta um resumo realmente do perfil do engenheiro Luís Vaz. Não precisamos de recordar, porque realmente o seu currículo fala por si, todo o seu envolvimento no desenvolvimento da cidade é reconhecido por todos, e de facto era um dos seus grandes sonhos
e penso que por si justifica esta nossa proposta e esta nossa deliberação. A sugestão que faz, acho muito bem, temos que recordar pessoas com valor reconhecido, que de facto muito fizeram pelo desenvolvimento da cidade, e temos que falar com a Comissão de Patrocínio e sugerir a busca de nomes a atribuir a locais públicos que eu estou de acordo, obviamente, penso que ninguém irá contra isso. Muito bem, passando à questão seguinte, que é a deliberação sobre a proposta de designação do representante do município para integrar o Conselho Local de Saúde Mental. Não sei se... Ainda não tenho a proposta, não digo como nenhum. É assim, isto veio, a proposta, penso eu, de que não estou em erro, de que é uma proposta feita no âmbito da CIM. A escolha que foi feita pela CIM atribuíram o meu nome, indicaram o meu nome. Portanto, penso que será nesse sentido. Lá terá que ter outra tanta especialidade também. Mental. Saúde mental. Mas eu penso que na altura foi proposto, porque de facto entre os membros da comunidade intermunicipal entenderam, sendo eu o único elemento da área da saúde, certamente, é que nem me deram hipótese, indicaram o meu nome, ponto. Portanto, penso que, como esta proposta tem sempre que ir a reunião de Câmara. Eu tinha percebido o contrário. Interessamos a Vossa Excelência o convite para designar um representante. É o que está no documento. Por isso é que eu pensei que ia designar um representante. É assim que está redigido. É assim que está redigido, porque a proposta é exatamente a mesma que foi feita no âmbito da CIM, na última reunião que eu estive presente, e em que indicaram agora, por isso é que não vem aqui um nome, senão tínhamos que escolher entre nós, tínhamos que vir antes e propor. A não ser que nós possamos, mas penso que não, o representante é um só. Designar um aqui no nosso município, penso que não. Portanto, a questão é essa. Não sei se aprovam, não aprovam. Muito bem. No ponto 3, é também deliberação sobre a proposta de protocolo sobre tratamento e proteção de dados pessoais no âmbito do SAS e do resíduo. Portanto, são situações delicadas, mas penso que não envolve no ponto 4, também deliberação sobre a proposta de alienação de uma parcela de terreno do domínio privado do município de Macedo de Cavaleiros. Eu aqui só gostaria de perguntar uma coisa sobre sem pôr em causa o que vai ser decidido aqui, não é a minha intenção, mas não seria lógico, no âmbito de uma estratégia para a habitação, utilizarmos alguns terrenos, e sobretudo este que permite área de construção, permitir-nos então a autarquia construir, ser a própria autarquia a promotora de tanta questão. Não estamos aqui tanto a falar em programas para a habitação que é social, mas, por exemplo, a construção de habitação a custos controlados e que depois fosse colocada tanto aqui no mercado, uma vez que chegamos à constatação que não existe oferta de casas. E, portanto, não seria talvez lógico isto, em vez de estarmos a vender para um promotor privado colocar aqui no mercado? Ou seja, há aqui também, por isso é que eu disse há bocado esta questão da estratégia para a habitação, porque acho que estamos um bocadinho a afunilar-nos na questão do primeiro direito e na habitação social e esquecemos um bocadinho depois todas as outras áreas de habitação. E a minha portanto, a questão é esta. Nunca considerou isso? Não considera? Não pondera? Sim, isto há uma razão, obviamente. Primeiro, não temos só
Este terreno, pela sua localização e pela dinâmica de construção que tem neste momento a cidade, nós devemos também considerar a possibilidade de os privados poderem construir. E havendo esse interesse, nós podemos criar condições para que eles possam construir. Porque, de facto, o programa de habitação não é só destinado à habitação social. Já temos essas soluções de mais habitação, do primeiro direito, com projetos a andar, não é? Já em fase bastante evoluída, e nós temos outras soluções. Em simultâneo, temos é criar soluções em todas as vertentes sociais, seja na área privada, seja na área pública. Mas peço desculpa, eu faço esta questão porquê? Porque particularmente nesta área de terrenos urbanizáveis há um excesso de oferta, se reparar. Há muitos terrenos, há muitas urbanizações completamente desertas, há um excesso de oferta e, portanto, a Câmara ainda ir se envolver num processo onde já há um excesso de oferta, eu acho que a Câmara deve se envolver num processo onde há uma grande procura, há uma grande carência e, neste caso, se, por exemplo, houvesse a hipótese aqui da Câmara construir a preços controlados e colocar no mercado para arrendamento para a classe média, falamos assim, seria talvez seria mais lógico. Agora, ir concorrer numa área onde já há excesso de oferta, aliás, a gente olha para as urbanizações e vê muitas delas com terrenos desertos, por isso é que ponho essa hipótese. É só essa a minha intenção aqui, não é? Sim, eu isso entendo. Nós, quando falamos em urbanizações desertas, obviamente se elas não evoluem por uma razão, para fazer um investimento numa vivenda, por exemplo, de facto precisamos de ter uma capacidade financeira ou uma capacidade de contrair empréstimo. E neste caso, estamos a falar de uma parcela de terreno pequena que permitirá construir em altura. Logo, diminui o preço da habitação. Portanto, isto é uma outra oportunidade que estamos a dar. É só nesse sentido, porque certamente concorda comigo. O que é construído em altura, sendo mais acessível, neste momento não tem grande oferta, até porque quem está a construir em altura tem dificuldade em terminar a construção sem que estejam todos vendidos. Está a ser, pelo menos está a acontecer isso. Agora, eu concordo consigo, nas vivendas, aí sim, temos aí zonas urbanizadas, mas também faz parte do nosso programa e dos nossos projetos urbanizar aí terrenos, inclusive adquirimos há bem pouco tempo um terreno que queremos urbanizar. E certamente será mais acessível, talvez com lotes mais pequenos, mais acessíveis. Como vocês sabem, até há bem pouco tempo tínhamos os terrenos, e ainda agora, muito inflacionados. Aqui é muito difícil quem queira construir uma vivenda, e podemos construir vivendas do género daquelas que vamos construir na habitação social no bairro da Aldeia, a custos acessíveis, e mesmo em termos privados podemos vendê-los. Portanto, isso faz parte dos nossos projetos, portanto, não só vender estas pequenas parcelas para construção em altura, mas também para vivendas unifamiliares. Mas penso que o Sr. Vereador, que está com a área do urbanismo, deve ter novidades para nós. Não são novidades, são 3 notas sobre a proposta do Sr. Vereador. Muito bem. A primeira nota que quero dar é que, seguindo um bocadinho a sugestão do Sr. Vereador, a Câmara estava a entrar na área do imobiliário, passava a ser uma construtora. E esse não é o espírito da Câmara Municipal. A segunda nota é que a Câmara também, mesmo indo por esse caminho, a Câmara não tem capacidade financeira para construir um prédio desta dimensão. Teria que recorrer a empréstimo e estaria a alocar a verba que temos disponível para o empréstimo para depois não podermos esgotar a capacidade de endividamento e depois não fazermos outras obrigações nossas, essas sim são da Câmara Municipal e não dos particulares. E a terceira nota que eu quero deixar é esta. O Executivo anterior chumbou essa ideia. Nós apresentámos um loteamento para custos controlados aqui na zona da Cercimac. Veio à Câmara Municipal, era para, não era habitação coletiva, eram moradias, salvo erro, geminadas. Algumas isoladas, outras geminadas.
para jovens, até, aliás, na sequência do regulamento que criamos para dar apoio aos jovens na aquisição de habitação coletiva, de habitação própria, e o Executivo anterior, por maioria, contra 3 votos do atual Executivo, não fazia parte, mas chumbou essa proposta. Portanto, queria deixar essa nota. E o que é que tem a ver uma coisa com Não, queria dizer que a Câmara continua com essa ideia, mas não para um edifício coletivo, mas para, que são aqueles que terão a maior procura, habitações geminadas ou isoladas, para custos controlados. Posso dizer assim, traga a proposta. Claro. E traga da nossa parte a devida responsabilidade. Não, Não, eu só estava a dizer que esse espírito está, essa ideia Faz está no parte, nosso espírito. Mas agora, como é que estava em maioria? Não percebo. Também não entendo. Eu posso explicar, quer dizer, tenho presente a votação. Toda a São gente. os 3 senhores vereadores do Partido Social Democrata votaram contra, mais o vereador do Partido Socialista, o arquiteto Pedro Mascarenhas, que votou de acordo com Sr. Vereador, mas isso Já não me recusava. não Ok. é nosso, não é nosso. Mas Já estava a ver. se me permite Não, eu só fui buscar esta nota para dizer o seguinte: está na nossa ideia, de facto, irmos um bocadinho no sentido que está a sugerir, mas não para uma habitação coletiva, mas para uma solução diferente. Posso só acrescentar? É bom senso. Não é mais nada, não é bom senso. Posso, Sr. Presidente? Sim, eu só vou deixar aqui uma nota, pelo menos temos a garantia de que a nossa oposição está com bom senso. Exatamente. Sr. Presidente, a sua oposição vive todos os dias nesta cidade. Claro. Mas a Valha outra Deus, também. não anda. A outra e também temos a vivia. consciência das coisas. Sr. Vereador, a outra Meu oposição Deus. também vivia todos os dias na cidade. Deixa-me só dar Mas isso nota. são condicionantes também políticas que a nós nos ultrapassam. Claro. Sr. Presidente, posso só dar nota, na sequência do que eu disse no início da habitação, era a nossa intenção adquirir imóveis para esse fim. Sim. Pronto, para esse fim, para criar uma bolsa de custos, de alojamento a custos Custos acessíveis e controláveis. Portanto, passará mais por aí, pela aquisição de imóveis no sentido de reabilitar, imóveis que estejam aí devolutos, ou não sei, abandonados, por assim dizer, e portanto, do que propriamente construir de raiz. Portanto, como eu disse, há financiamento para esse nível de intervenção, para depois criar uma bolsa a custos acessíveis. Não para a construção de raiz. Não, também há, não sei, pronto, agora a dotação é que é outra, pronto, mas a nós parece-nos mais viável ir pagar nos imóveis que estão aí, mais até no centro, o Sr. Presidente já deu algumas sugestões aqui, para criar esse Deixo tipo. uma sugestão, Sr. Presidente. Uma vez, invocando o nome de Luís Vaz, mas não em vão, que foi feita uma área metropolitana para transformar a nossa, tanto vila em cidade. Deixo o desafio para também intervencionar em algumas casas que estão nas aldeias mais próximas daqui, no fim de contas, que fazem parte desta malha urbana que também nós temos. Sim, mas aí Castelos, também esbarramos. Amendoeira, Valprados, uma série Sim, sim. delas que aí, se calhar, são mais baratas, Certo. mais fáceis de intervencionar e, sobretudo, se calhar até mais apetecíveis para as pessoas irem para lá morar. Sim, concordo, mas também tenho a dar aqui uma nota, à exceção de Travanca, também não foram criadas as áreas que deviam ter sido criadas para esse fim, que também é um critério, portanto será um trabalho que terá de ser feito previamente, porque isto é exclusivo para áreas de reabilitação urbana e, portanto, todas as aldeias o poderiam ter tido, como foi em muita maior parte dos concelhos, aqui à data não foi feito, portanto só foram criadas 2 áreas de reabilitação urbana e poderiam ter sido criadas outras, também será um processo que pode ser feito, não é? Entretanto, mas que também limita a isso, essa questão. Portanto, o que estamos a falar também é sempre dentro de áreas de reabilitação urbana, portanto nós estamos limitados à área de Macedo e à área de Travanco, porque não foram criadas outras, pronto. Mas também poderá ser um trabalho que ainda vamos a ter. Não é? Já agora, se me permite também dar resposta aqui, na sequência do que disse o Sr. Vereador, concordando com ele, em relação às aldeias aqui próximas, mas o Sr. Vereador sabe perfeitamente, quanto eu, que é uma pessoa que por lá anda todos os dias, que não é fácil comprar imóveis nas aldeias. Em primeiro lugar, temos o handicap de a maior parte dos imóveis estarem
os titulares sabem mais do que a pessoa, são herdeiros, não é fácil haver entendimentos. Segundo, para já há ali uma especulação, o que acontece tantas vezes na própria aldeia, conheço tantos casos, que na própria aldeia jovens queriam comprar imóveis degradados para requalificar, para viverem lá, e as pessoas não vendem. Não vendem, pedem valores exorbitantes. Isso acontece muitas vezes. Pegando nas tuas palavras, peço encarecimento às pessoas das aldeias, e muito bem falou, que sejam sensíveis a isto, porque às vezes medidas como esta, serem céticos e relutantes a estas práticas de venda, podem fazer com que haja uma maior desertificação. Grandamente isto acontece. Sim. E depois queixamos que não há gente, não há jovens, porque também os que lá estão, os mais antigos, para não chamar outra coisa, não facilitam nas vendas dos imóveis, que para eles não fazem falta nenhuma, mas não querem vender, ou então pedem valores exorbitantes, que depois acabam por cair o telhado, caem as paredes, e depois de 100 mil já vendem por 1000. Portanto, às vezes acontece isto. Há que haver esta sensibilidade de toda a sociedade, para que possamos até investir nas nossas aldeias, e há tantos jovens com raízes lá que querem lá investir e às vezes não conseguem. Sim, e eu ainda acrescento, de facto, o financiamento para os próprios privados para isso, que eu acho que era um programa interessante, agora não me recordo o nome, que está fechado por força do quadro comunitário, mas que à partida vai haver a abertura de novos avisos para isso, no âmbito também do Programa Nacional da Habitação, em que precisamente os proprietários têm acesso a um financiamento, eu acho que é a título de empréstimo, portanto, mas com juros pequenos, e portanto não sei se vai abrir nos mesmos moldes, mas para isso, para criar, dar dinheiro para reabilitar, para depois arrendar a custos acessíveis. Pronto, as pessoas, foi um programa que não teve grande adesão a nível nacional, mas que se prevê que reabre, e se calhar neste âmbito podemos depois fazer algum trabalho, até porque vai ser criado, já é, portanto, divulgaremos o balcão de habitação e de energia, e que vamos dar a possibilidade aos municípios de conhecerem esta panóplia de soluções que vai haver, quer privado, quer público, a nível nacional, disponíveis. Bem, quero agradecer realmente esta lembrança da Sra. Vereadora, porque eu, de facto, não segui o raciocínio, e, de facto, ela foi muito oportuna, porque, de facto, nós tínhamos estado a conversar a semana passada sobre a identificação de todos os imóveis em estado de degradação que nós pudéssemos adquirir e reabilitar, que para nós é muito importante, particularmente na zona histórica. Portanto, queremos dar também outra dignidade e ter um centro mais clean, mais limpo. E penso que isso vai ser possível. É um trabalho gradual, não será certamente todo feito por nós, outros virão que o farão, mas temos que enverdar por essa orientação, por esse caminho. Relativamente àquilo que nos disse, por acaso é coincidência, andei estas 2 semanas a fazer procura de casas em estado de poderem ser adquiridas ou reabilitadas nas aldeias na proximidade, precisamente para ter uma percepção do que é poder adquirir habitações mais acessíveis, porque mesmo, e inclusive já conversei sobre isso com a senhora diretora, que me disse que era possível reabilitar estas casas com muito pouco dinheiro. Eu fiquei com outra noção, com outra realidade presente na minha mente, que é assim, é de facto, como disse o senhor vice-presidente, muito difícil conseguir adquirir. Eu posso-vos dizer que vi nestas aldeias que fazem parte da área urbana, nomeadamente Nogueirinha, só para ter um exemplo, isto vale o que vale. Fui ver uma casa que estava à venda e, passado 2 dias, fui lá procurar, estava vendida. Fui ver outra casa que, ao fim de 3, 4 dias, penso que tinha passado de mãos 2 vezes. Para... Salvar o seu presidente. Não, eu, por acaso, é uma aldeia que conheço. Estas estavam habitadas, eu estou a falar que elas estão degradadas de muita gente. Estão lá à venda, mas estão lá à venda, e vocês sabem disso como eu. Tem lá as tabletas que se vendem, mas nem todas são acessíveis. Estamos a falar de casinhas, o que é que acontece? Há investidores, inclusive a do Porto, que compram para alugar. Para alugar,
com objetivos turísticos, que é o que está a acontecer bastante aqui nas nossas aldeias. Não vale a pena dar o exemplo, mas mesmo castelãos que têm boas casas, algumas à venda, outras não vendem, por exemplo, posso dizer que, inclusive, propostas de compra não vendem, porque certamente já começa a ser um negócio rentável. É verdade que os fins de semana acabam por ser, as famílias gostam de ir passar uns dias em ambiente rural e principalmente em ambiente familiar, e essas casas permitem isso. Estamos a falar de casas pequenas, com pouco investimento e que ficam agradáveis. Uma dessas casas que eu fui ver era toda revestida à madeira por dentro. Era fantástico e, de facto, aquilo teve pouco tempo à venda. E eu tenho essa realidade bem presente. Não vale a pena. Falamos no Garinha, por exemplo, Santa Combinha, Pudense, nem vale a pena. A especulação em Pudense é uma coisa terrível. E fala-se de Castelãos, até Valpradinhos. O problema é que a nossa área urbana tem aldeias na proximidade do núcleo da cidade que acabam por ser muito especulativas. Porque são muito apetecíveis, são pitorescas, têm atratividade e, de facto, isso acontece. E nós vamos continuar a ajudar as pessoas que procuram habitação e vamos tentar ser uma parte da solução. Mas temos já aqui várias vertentes que podemos ajudar. Mas vou aceitar essa sugestão também, obviamente. Relativamente ao ponto 5, deliberação sobre a proposta do pedido de adiantamento de um apoio para a aquisição de uma autogrua à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros. Também, sim. Uma situação não sei, podemos, mas faça a favor de explicar. Está como sabem, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários este ano faz 100 anos e a Câmara Municipal, quando deste centenário, deliberou atribuir-lhe um apoio excepcional para a aquisição de equipamento de combate a fogos ou de apoio ao socorro da população. E definiu 100 mil euros para esse efeito. Este veio à Câmara Municipal porquê? Porque eles pedem um adiantamento, isto é, a libertação desta verba já para poderem concretizar já o negócio de uma autogrua. É uma situação excepcional porque nós só deveríamos dar o apoio depois deles adquirirem a viatura. Ora, como eles não têm tesouraria para esse efeito, a Câmara Municipal, então, excepcionalmente, liberta-lhe o dinheiro, eles fazem o pagamento e estamos em crer, estamos todos de boa fé, como eu faço na minha proposta, e pagam a aquisição deste equipamento. Muito bem. Passamos então ao Departamento de Administração e Finanças e temos na Divisão de Educação e Desporto, no ponto 6, uma cedência de sistema de som a diversas entidades. É apenas para dar conhecimento. Relativamente à divisão social, temos aqui várias deliberações sobre a primeira, sobre a aquisição de bens alimentares. Penso que não há... São Sim. São 5, não é? Da mesma... Sim, no mesmo, são bens alimentares, serviços, sim. Relativamente a esta questão dos suplementos, é aqui a questão, não é? É. Aqui só tenho uma dúvida, isto agora voltando um bocadinho atrás, e o protocolo que há anteriormente é também perceber qual é que normalmente o protocolo tem dos dois lados. Do nosso lado nós estamos a fazer. Eu também gostava de saber se há alguma parceria, alguma coisa feita do lado lá para os macedenses. Se há alguma obrigação da parte deles, correto? Sim, se há algum projeto, alguma ideia. Ou contrapartida? Sim, o intercâmbio. Claro. Mas tudo com esse bilateral, não é? Claro. Se é só unilateral, Pois. a coisa não está a funcionar bem. Pois, não sei Sr. Presidente, o que é. posso só comentar aqui uma coisa? Eu entendo particularmente que o senhor tenha chegado a São Tomé e isto tenha acontecido. Entendo e compreendo, porque a mim aconteceu a mesma coisa e qualquer um de nós se calhar aconteceu a mesma coisa. Ninguém conseguia estar a dizer que não.
Agora, o grande problema é que devíamos ter preparado, quando eles vieram, para as circunstâncias que tínhamos aqui, e não nos preparámos. E agora temos que estar a tapar estes fogos. E temos dos, não sei quantos vieram, 15 ou 20, ou vieram, temos cá 7 ou 8, que vivem em condições que nós vamos ter, a verdade é esta, e não estejamos a meter as coisas para baixo aqui da mesa. Vamos ter que os sustentar aqui. Não temos outra alternativa. Eles não vão conseguir atingir a independência e a autonomia, não vão conseguir. A verdade é esta. O emprego é um emprego frágil, é um emprego que não é, ou seja, vivem em más condições. Eles são pessoas sem qualificações e, portanto, eu achava por bem encararmos este problema de frente e dizermos, temos este problema, como é que vamos resolver? Porque senão vamos estar sempre aqui. É óbvio que temos que os ajudar, nenhum de nós diz que não temos que ajudar, somos todos humanos, é óbvio que temos que ajudar. Mas temos um problema, temos que o resolver. Como é que o vamos encarar? Temos que o encarar de frente. Muito bem. E não podemos estar aqui à espera que as pessoas se vão embora para que o problema desapareça. Não se trata disso. Eu posso explicar. Disse muito bem. Houve essa vontade, até porque quando se diz qual é o retorno que nós temos, o retorno não se pode quantificar, mas eu posso vos dizer primeiro que muitas destas pessoas foram alimentar, entre aspas, a necessidade de empregar alguns funcionários, e estamos a falar de um emprego laboral manual, em que as pessoas, é certo, podem demorar algum tempo a aprender essas artes, mas o que eu sei é que até estão a desempenhar muito bom serviço. Há uma franca dificuldade, por exemplo, na área da restauração. Nós temos uma restauração com, enfim, elevado desempenho económico, quer se queira, quer não. É das áreas, nós se formos comparar com outros municípios, nós de facto temos aqui uma oferta de restauração enorme e de qualidade, também já é uma referência. E o que acontece é que os nossos empresários da restauração constantemente me vinham dizer que têm dificuldades em ter pessoas para trabalhar. Eu confesso que na altura senti algum entusiasmo, poderíamos criar condições para que estas pessoas viessem trabalhar. Estamos a falar só dos trabalhadores, não dos estudantes. E de todos os trabalhadores, e isto depois há uma problemática à volta de tudo isto, que envolve a política local em Santo Tomé e envolve depois a sua instalação aqui no nosso território. Aqueles que vinham de boa fé e disponíveis para trabalhar aqui no nosso município acabaram por ficar. E eles estão a trabalhar. Neste momento, aquilo que eu disse e já disse antes, a dificuldade que eles têm em encontrar habitação é que está a tornar difícil essa tal autonomia, porque a autonomia eles têm, eles já estão a trabalhar e já têm o seu vencimento. E depois temos outra obrigatoriedade, aquilo que a senhora vereadora há um pouco disse. Dentro de muito pouco tempo, em 72 horas eles têm o visto e podem instalar-se aqui. E depois temos, como disse muito bem, nós temos a obrigação de criar condições, é uma questão humanitária, de que eles, se eles decidiram instalar-se aqui, e é óbvio que quando há uma pequena comunidade, basta ver o que se passou com os búlgaros, ela cresce. Nós somos simpáticos, nós apoiamos, nós ajudamos, aconteceu isso quando foi na pandemia, quando eles tiveram dificuldades, com algumas pessoas que não concordaram, mas felizmente penso que entre nós até havia sintonia, ajudamos, é óbvio que eles procuram vir para junto de nós. Eu ainda estou para ver, dentro de um curto, médio prazo, e que aliás já acontece, os nossos vizinhos a cobiçarem a nossa mão de obra. Eles dizem, não entendemos porque é que eles vivem em Macedo. Vivem em Macedo porque nós os acarinhamos, nós criamos algumas condições. Claro que isto agora tem outras implicações. Eles também têm que ter a educação que nós temos que exigir. É evidente que a nossa comunidade tem uma cultura, eles vão ter que se adaptarem mesmo assim, respeitando a cultura deles. Agora, eu neste momento, de todos aqueles que partiram, deixem-me dizer-vos isto,
Alguns partiram por razões familiares. Outros partiram porque eram jovens e queriam outra atratividade, mesmo sabendo que se calhar vão à procura do incerto. Porque, por exemplo, a construção civil, claro, provavelmente existe mais oferta nos grandes centros, mas o que é certo é que eles vão à procura da construção civil, mas se calhar nem toda a gente vai querer trabalhar na construção civil. Aqui nós estamos a oferecer mão de obra, pelos vistos, adaptando-se bem às necessidades do patronato, não é? De quem precisa deles, e penso que mesmo em comunidade, eu posso-vos asseverar isto, que eu tenho feito refeições juntamente com eles. Eu, às sextas-feiras, a senhora diretora também tem partilhado isso, eles estão perfeitamente inseridos, são pessoas respeitadoras e têm a sua capacidade, eles já começam a ter autonomia, e a realidade que aqui está é algo que já reporta ao passado. A realidade agora vai ser diferente, não é, senhora vereadora? Portanto, acabou. Eles agora passam a pagar, porque isto é uma situação excepcional. Portanto, e temos de facto aqui uns meses de adaptação que eu espero que no futuro estejamos todos aqui a dizer, olha, valeu a pena. Vamos ver. Pronto. Mas pronto, é a situação. Penso que podemos então votar em bloco, porque são situações semelhantes. Depois, passando ao ponto 12 e 13, é no âmbito do programa Macedo Cuidar Mais, que é apoio à aquisição de medicamentos, penso que também não temos aqui nada de polémico. Depois, o ponto 14 é a deliberação sobre o apoio às obras sociais do pessoal da Câmara Municipal, penso que também tranquilo. Na divisão administrativa e de recursos humanos, é uma deliberação também sobre o pedido de uma indenização por danos provocados no vidro de uma máquina retroescavadora. Enfim, são as circunstâncias do dia a dia. No ponto 16, temos aqui deliberação sobre o alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento comercial Carpe Diem Café. Sr. Presidente, a ser trazido aqui este pedido, pensamos que estará dentro dos pressupostos que está o regulamento da Câmara para os pedidos que aqui vêm. Nós vimos os parceiros tanto da GNR como da Junta de Freguesia e da Associação Comercial. Não tinha, por exemplo, o parceiro de uma comissão de moradores, que também não sei se tem em prédio, né, que também era conveniente ter ouvido, porque essas pessoas são diretamente implicadas e a parte, se calhar, mais interessada também. Mas como não tem, nós partimos do pressuposto que estará dentro daquilo que o regulamento da Câmara indica. Posso? Força. Portanto, nós temos um regulamento do horário que define regras em função da tipologia de estabelecimentos, define regras de seu funcionamento. O mesmo regulamento permite que o regulamento possa ser alargado ou possa ser restringido. No caso particular deste pedido, vem pedir o alargamento do horário. Depois, o regulamento também define que, nestas situações, temos que pedir pareceres. E a quem é que temos que pedir pareceres? Às entidades que estão aqui elencadas, que foi a GNR, foi a Associação Comercial e a Junta de Freguesia, de onde é sede o estabelecimento que está a fazer esse pedido. No caso do condomínio, o regulamento não prevê essas situações, portanto, não... E, portanto, todos esses pareceres são favoráveis, com exceção da GNR, que nem diz sim nem não. Pronto. Só diz que não há queixas e, portanto, em termos práticos, este pedido traduz-se no quê? No aumento de, face ao horário que está definido, no aumento de mais uma hora de funcionamento, com exceção do dia 1 de janeiro de cada ano, que deveria fechar às 2 da manhã, ou 3, salvo erro, e passa para as 6. Portanto, há aqui um alargamento do horário. Portanto, cumpre a tramitação regulamentar, os pareceres são favoráveis, a Câmara pode tomar a deliberação nesse sentido. Sim. Relativamente ao Departamento de Obras e Gestão Urbanística, o primeiro ponto, ponto 17, para dar conhecimento à Câmara Municipal, do ponto de situação da revisão do PDM. Se o Sr. Vereador quiser dar uma nota.
Não foi distribuída a documentação, eu faço aqui o ponto de situação, porque acho que é uma questão de transparência também para sabermos o ponto de situação em que está a revisão do PDM. Então passo a dizer o seguinte, que o PDM de Macedo de Cabeleiros data de 1995, tendo tido uma alteração em junho de 2009. Depois teve a primeira revisão em setembro de 2015 e houve uma alteração extraordinária em 2019 ao abrigo do regime extraordinário de regularização das atividades económicas. Neste momento estamos também ao abrigo de uma revisão extraordinária a tratar da segunda revisão do PDM. Qual é o objetivo desta revisão? É conformar o nosso PDM com a legislação em vigor, concretamente a Lei de Bases Geral da Política de Solos do Ordenamento do Território, que saiu em 2017 pela Lei 74 e que a principal alteração que este novo regime traz é uma nova classificação de solos. O regime anterior, portanto, até à entrada em vigor desta lei, contemplava 3 tipos de solos: o solo rural, o solo urbano e o solo urbanizado. Portanto, o PDM que temos está feito ao abrigo destas 3 tipologias de solos. Com a entrada em vigor deste diploma, só passou a haver 2 tipos de solos: o solo rural e o solo urbano. Portanto, terminamos com o solo urbanizado. Esta revisão iniciou-se em abril de 2021. Adjudicamos o serviço do processo de revisão à empresa Gestão Integrada de Projetos e Planeamento pelo valor de 56.400 euros. Os trabalhos, depois de adjudicados a esta empresa, foram sendo executados, tendo numa primeira fase sido muito condicionados pela questão da pandemia, porque para estes efeitos é preciso fazer reuniões e, portanto, nessa altura era complicado fazermos essas mesmas reuniões. E, portanto, daí este atraso que se está a verificar na conclusão deste processo. Não obstante, o processo tem avançado e apresentámos uma primeira versão dos perímetros urbanos, portanto, de acordo com esta nova tipologia de solos, e no passado dia 9 de março, em Bragança, nos serviços da CCDR, ocorreu a primeira reunião plenária, onde foram emitidos já os pareceres das entidades que participam no processo, um destaco à APA, o ICNF, a DRAPNA, a CCDR, a Direção da Cultura, as Infraestruturas de Portugal, de Estradas, Turismo de Portugal, a ANAC, o IRU, a Direção de Energia e Geologia, os municípios que confrontam connosco também, e todos os pareceres destas entidades foram pareceres favoráveis, todavia condicionados com algumas situações. O passo seguinte agora vai-se traduzir nas reuniões setoriais com cada uma destas entidades, no sentido de limar e de ultrapassarmos os obstáculos que estão vertidos neste parecer, e no fundo é a nossa intenção, ou a nossa perspectiva é que lá para o final do ano, início do próximo ano, o processo esteja concluído e, portanto, o nosso PDM já está de acordo com a legislação em vigor no que diz respeito à tipologia de solos. Não é uma revisão estrutural do PDM, não, é uma revisão mais focalizada só nesta vertente dos solos. Portanto, só tenho a ver com isso. Muito obrigado. Passamos então ao ponto 18, é uma proposta de caducidade de licenciamento. No ponto 19, é a deliberação sobre a emissão de parecer ao abrigo do artigo 54º da Lei 64/2003, de 23 de agosto, que é um pedido de certidão de compropriedade. Depois passamos à divisão de água e gestão de frota. Os 2 primeiros pontos é a deliberação sobre um pedido fracionado de dívida de água. Penso que também não será, no primeiro caso, a isenção do pagamento de taxa de saneamento também já penso que é pacífico. Portanto, estamos em bloco. No ponto 22, a deliberação sobre a alteração de tarifa a aplicar aos consumos adicionais devido a situações de fuga de água acidental. Eu penso que o Sr. Vice-Presidente nos pode fazer aqui um pequeno enquadramento sobre esta situação. Certo, então damos sequência àquilo que falei há pouco na resposta à Sra. Vereadora. À semelhança do que se passou há cerca de um ano, não nos sei precisar, nós quando achamos que nesta área da água
tínhamos condições para ajudar os macetenses, fizemos no passado, quando foi na altura diminuímos a taxa de água para a indústria, comércio, restauração e hotelaria, para níveis, penso que o Sr. Diretor pode imaginar, para menos de metade do que estava estipulado na altura. 52%. A nossa premissa na altura era, de facto, alavancar aqui as finanças das empresas, das microempresas macetenses, a todos os níveis, a todos os ramos, e conseguimos, garantidamente. Houve empresas, nós temos um mundo pequeno, a nossa cidade, e houve empresas que baixaram cerca de 600, 700 euros mensais da tarifa a pagar a taxa da água à Câmara Municipal. Mas fizemos com base também no esforço e no trabalho que estava a ser desenvolvido para diminuir as perdas de água e aquilo que eram as despesas com água e que honorava a Câmara Municipal todos os meses. À semelhança disso, agora decidimos, e vem aqui para deliberar, de facto, o início de um processo que visa acudir e dar aqui alguma justiça a quem tem o azar de ter uma fuga de água. Isto acontece recorrentemente, aliás, vocês hoje também estão aí pontos para isentar as taxas de saneamento, porque são fugas. Portanto, o que acontece recorrentemente são fugas. E desde que os serviços da Câmara Municipal constatem e certifiquem que aquele volume de água consumido efetivamente é de uma fuga de água, nós propomos que a taxa de água tenha um preço fixo de 0,75 cêntimos por metro cúbico. O que é que acontecia até agora? Imaginemos 500 metros cúbicos, que acontece muitas vezes. Os primeiros 5, e se disser algo mais a senhora diretora, corrija, por favor. Os primeiros 5 metros cúbicos suponho que é 0,68, os segundos 0,90, os terceiros, que é a partir de 15, 1,20 € e a partir de 1,40 € e a partir de 20, 2,20 €. Portanto, veja bem, a partir do 20º metro cúbico até ao número 500, todos aqueles metros cúbicos eram pagos até aqui pelos munícipes a 2,20 € o metro cúbico. Portanto, isto penaliza garantidamente quem já tem o azar de ter uma fuga de água, que vai pagar água que não a consumiu voluntariamente. Incluindo o Sr. Presidente. Incluindo o Sr. Presidente. Também ter. Portanto, isto vai... Em Talhas e em Macedo, exatamente. Isto vai dar um volume, vai dar um volume de faturação enormíssima, que seguramente muitas pessoas de Macedo Cavaleiros têm dificuldade em pagar, mesmo isentando a taxa de saneamento. E por muito nós que façamos este exercício de fracionar aquele valor em 12 meses, 24 meses, 36 meses, nós tentamos ir sempre, até quando é necessário, a ter ao máximo daquilo que é o nosso mandato, ok? Mas mesmo assim, acho que é altamente penalizador para quem já tem um azar. Portanto, esta é mais uma medida que esta Câmara, que este Executivo toma para tentar mitigar e ajudar a resolver este problema, que quando certifica que é de facto uma fuga, as pessoas vão pagar água, a Câmara também não tem que pagar água, o azar dos outros não tem que se passar para a Câmara Municipal. A Câmara só não tem que ter prejuízo com essa situação, mas também não tem que ter benefício. Portanto, é uma forma que podemos ajudar as pessoas a pagar água sim, mas de uma forma muito mais controlada e mais racional. Sendo certo que, até já discutimos em sede de Executivo, que provavelmente esta medida pode vir a acontecer. Há aqui alguma predisposição depois para consumo de águas ilícitas, nós sabemos disso. Quando há má fé nas pessoas, tudo pode acontecer. Portanto, vem a altura das piscinas, não é? Encher as piscinas, então, eventualmente pode acontecer. Mas, por isso mesmo, é que... E as pessoas vão alegar que foi uma fuga. Portanto, enchem a piscina, metem lá 55 metros cúbicos de água, 60 ou 70 ou 80, e depois alegam que é uma fuga e vão pagar aquela água ao preço que está estipulado, que nós iremos hoje deliberar. Por isso é que é extremamente importante que os serviços da Câmara Municipal certifiquem de facto que é fuga ou não. Certo? Portanto, já sabemos que não há nenhuma regra perfeita, nenhuma lei perfeita, nem uma medida perfeita, esta é uma medida para ajudar a atenuar o problema de pagar a água quando é uma fuga, quando constata que é uma fuga. Espero, sinceramente, e apelo às pessoas que haja bom senso, de facto, nos cinjamos só àquilo que é de facto... Esta medida de alteração da tarifa entra em vigor a partir do momento que agora... Não.
Ou tem retroativos? Tem iniciado o processo de alteração do regulamento. Retroativos como? Há de pessoas que... Nós, as últimas fugas têm havido, sei o que se quer referir, estas últimas fugas têm havido, nós tentamos sempre resolver da melhor forma. De forma a não penalizar as pessoas. Sempre. Da melhor forma. Temos feito fracionamentos de forma a que as pessoas não passem muito do segundo escalão, ou eventualmente do terceiro, para que, para mim, lista, não sei, seja certo que iremos estudar este caso, se eventualmente houver situações aqui a montante, há pouco tempo, não vamos reportar há muitos anos, não é? Não pode. Mas, não sei como. Não pode. Pois, exatamente. Tudo o que pudermos fazer para minimizar... Exato. Tudo o que pudermos fazer para minimizar o impacto... Sr. Presidente, está bem? Não gosto de... É aquilo que nós devemos fazer. Sim, Tudo o que eu pudermos já fazer. consciencializei. Sabemos perfeitamente que isso é confrangedor para as pessoas, portanto, temos essa noção e neste momento, digo mais uma vez e reitero o que disse, só podemos fazer isto porque, de facto, na água, os serviços municipais, e eu tenho que dar aqui algum relevo, têm feito um trabalho árduo e de grande valor, e isso não vou falar em valores nem em números, porque quem vai refletir será a ERSA, mas garantidamente estaremos em melhores condições para ajudar os municípios neste momento, no que concerne à questão da água, do que estamos já há 5 anos. Sobre isso, deixo aqui uma nota, partilho convosco. Houve um técnico no município que a semana passada nos deu os parabéns por termos subido uns lugares no ranking das perdas. Portanto, ele mostrou um gráfico da ERSA. Portanto, fiquei muito satisfeito. Até vos posso dizer que foi do município de Alfândega da Fé. Portanto, mandou-me, inclusive, partilhou comigo o gráfico. Portanto, e, pelos vistos, há municípios que têm vindo a piorar aqui na nossa região. Portanto, é um sinal de que estamos a contrariar as tendências. Estamos a contrariar as tendências. Como? Tivemos muitos anos nos 10 primeiros lugares. Nos 10 primeiros lugares Tivemos o primeiro... invertido. Não, a nível nacional. Nos 10 piores. Não. Piores. Nos 10 piores. Nos 3 piores, não é? Nos 10, nos 3 piores. Três piores. Pois, por isso é que nos deram os parabéns e pronto, isto deixo aqui, partilho convosco esta nota, porque os serviços estão a fazer um esforço que nós temos também que reconhecer, que está a dar resultados. Passamos então, sobre isto não chegamos a votar, ok. Vamos então passar à divisão de ambiente e serviços urbanos. Temos aqui propostas de deliberação de pedidos de prorrogação de construções na zona industrial. Temos aqui, são 3 situações. Eu pedia mais uma vez ao Sr. Vereador que nos explicasse aqui um pouco o que é que São vão situações significar estas distintas. prorrogações. São 3 situações distintas. O pedido de prorrogação do lote 99 tem a ver com o seguinte: como eu refiro na minha proposta, é um pedido que está perfeitamente justificado, porque, como sabem, nós tomamos aqui uma deliberação há um mês e pouco, isto é um processo em curso de alteração da área deste lote 99 e, portanto, devemos aguardar que este processo conclua, porque ele tem implicações diretas à área com a construção que ele vai fazer. Portanto, não vai agora começar a fazer o projeto já para a área que eventualmente pretende, se ela não vier aprovada, portanto, não. Portanto, aqui eu proponho que, de facto, estamos em condições de, objetivamente, prorrogar o prazo, suspender o prazo que está previsto no regulamento e o prazo de iniciar-se logo que a área do lote esteja definitiva e aí sim começa a contar-lhe o prazo. Relativamente ao lote 61, já é uma situação distinta. O lote 61, como é referido na informação, foi adjudicado, salvo erro, em 2005, 2006. Até hoje não tem nada, ou melhor, tem lá uma pequena construção, e, portanto, mas nunca concretizou o investimento a que se propôs. No âmbito da audiência prévia, o proprietário vem dizer que agora pretende, de facto, concretizar esse investimento. Eu proponho que a Câmara tome aqui uma deliberação de prorrogação de prazo também, como temos já feito no passado, mas muito curto, porque senão entramos na lógica do passado e, portanto, é isso que nós não queremos. Portanto,
eu proponho que se faça aqui uma prorrogação de prazo de 3 meses e, a partir daí, se a pessoa de facto quer investir, tem esse prazo para poder investir, é uma proposta e que se decida. Não sei se concordam. Relativamente ao lote 109, a situação é semelhante. Ele vem comprometer-se, já no âmbito da audiência prévia, que em 3 meses inicia o prazo. E, portanto, também, seguindo o mesmo raciocínio do lote anterior, ou do assunto anterior, também proponho que se prorrogue então esse prazo por mais 3 meses, sendo que não devemos dar mais nenhuma prorrogação se não cumprir. Qual é o âmbito laboral desta última empresa? O investimento? Sim. Não sei. Se a informação não o diz, eu também não tenho. Não sei. Muito bem. Não, está aqui, está, na formação. Plantação de mirtilos e amendoal, mecanização, transformação e venda, portanto, há de ser um armazém para fazer este tratamento do uso urbano. Muito bem. Bom, assim sendo, terminamos, temos assuntos a aprovar em minuta. Sr. Presidente, eu, se me permitia, que eu me esqueci do projeto de ordem do dia e queria que isto ficasse no projeto de ordem do dia, queria dar aqui conhecimento ao Executivo do seguinte. Nós, há cerca de 2 semanas, assinamos o contrato de arrendamento do hangar além no Centro de Meios Aéreos. E eu queria dar conhecimento que, como vocês sabem, as negociações foram todas feitas com a Heli Portugal. Todavia, o contrato foi assinado com a Gestifly. A Gestifly é uma empresa que também faz parte do grupo da Heli Portugal e, portanto, para que haja aqui transparência e conhecimento, eles, à última hora, decidiram não ser a Heli Portugal. A Heli Portugal tem outros objetivos, vem a Gestifly com a mesma pretensão que a Heli Portugal vinha e, portanto, o contrato foi assinado com a Gestifly, que faz parte do grupo da Heli Portugal. Esse contrato foi assinado pelo prazo de 5 anos, renovável, com efeito já a novembro do ano anterior, exatamente, e, portanto, começa agora a instalar-se, as contas já começaram a fazer formação para pilotos. E também aproveito a oportunidade, porque estamos a falar nesta área, que está a decorrer e a terminar o prazo de candidaturas para o curso de técnicos de manutenção de aeronaves. A informação que temos por parte da escola é que já estão próximos de atingir os 12, não sei se nesta data já os atingiram ou não faço ideia, mas nós fizemos a devida publicidade, nós deslocamos-nos, até uma vez também foi a escola, as escolas secundárias aqui, limítrofes de Macedo, fomos a Moncorvo, recebemos aqui os de Macedo Cavaleiros, fomos a Vinhais, salvo erro, todas as outras tivemos conversas, mas não se mostraram disponíveis e, portanto, convido a todas aquelas pessoas que ainda tenham interesse, que o prazo está a terminar. É um curso extremamente atrativo, quer a nível de remuneração, quer a nível de saídas profissionais e, portanto, qualquer dúvida podem deslocar-se à Câmara, podem ir ao site da Câmara, também está lá a informação e os contactos da escola para podermos, de facto, termos um êxito, porque é mais uma oferta formativa que aqui temos em Macedo, diferenciadora e com forte procura. Tem conhecimento desse número que já está inscrito, quantos são do Conselho? Não tenho, essa informação não tenho. Tudo isso é gerido pela escola, a escola no final do prazo vai nos comunicar se é possível fazer a turma ou não e, em função disso, depois temos aquela proposta da Câmara Municipal também, avançar com 50% do curso, depois será reembolsado aos 12 primeiros que se inscrevam. Muito bem. Intervenção do público. Não há. Portanto, damos por encerrada a sessão. Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros.